que é o personalismo? O que é o personalismo? Corrente filosófica. Depende da área. Se você estiver falando na área de administração pública, ciências sociais, personalismo vai ser a questão de você votar no candidato em vez de votar no partido. Mas isso é um uso espúrio da palavra. E aí? Não chega nem a ser uma corrente filosófica. Uma vaga tendência filosófica. Que, como o nome diz, vai fazer o quê? Vai se centrar na pessoa. Na pessoa humana. Exatamente. Vai centrar a filosofia na pessoa. Como tínhamos dito já, para a antiguidade em geral, embora se possa lato senso colocar Platão e vários outros aí, padres da igreja, etc e tal, lato senso, o que estritamente personalismo é uma reação às filosofias da modernidade, que tendem a centrar tudo no quê? No social. Não. Ele centra tudo no social, é só o marxismo, por exemplo. Nas estruturas. O indivíduo. Nem sequer no indivíduo. Na liberdade. No material. Na liberdade, sim, no abstrato. No abstrato. Toda a modernidade são a pergunta de como nós pensamos. Certo? Sim. Mais do que propriamente uma pergunta sobre o que nós pensamos. Sim, é muito mais sobre um problema de método e de funcionamento da razão ou do pensamento do que propriamente uma questão da pessoa como um todo, como um ser completo. Então, na antiguidade, lato sensu, você pode dizer que predomina o quê? A natureza. A natureza, exatamente. Aristóteles vai fazer a metafísica, que significa? A segunda física, que seria aquela que não tem a ver com a nossa física atualmente, né? Que é algo mais Tem tudo a ver com a nossa física atualmente, tanto assim que a nossa física atualmente nasceu da física, da filosofia da natureza aristotélica. O método é que mudou muito. Sim. O método e o escopo. O modo como você encara as coisas. Sinto desculpa eu contradizer assim, mas a intenção é a mesma. Nós não teríamos física hoje se não fosse por aquela física. Tudo bem que ela é razoavelmente insuficiente para a análise do mundo físico. Mas a metafísica vai falar do ser das coisas. Então, é aquilo que está além da física. Você olha para o mundo e o que você enxerga? No sentido de uma. Se enxerga coisas. O mundo é composto por coisas e das relações entre as coisas, e a metafísica procura se perguntar o que são as coisas em geral, o que faz com que elas sejam, etc. Então, você pode dizer que a Antiguidade e a Idade Média têm uma espécie de objetivismo. O mundo é composto por uma série de seres que atuam de tal e tal maneira, de acordo com o quê? Com a sua natureza, exatamente. Que inconveniente tem isso? Toda a modernidade vai brigar com isso. E vai dizer, não, mas espera aí, quer dizer, não é tão simples assim, não é um realismo ingênuo, como esse. Não é que eu enxergo as coisas tão assim, porque pessoas diferentes se enxergam de maneira diferente. Então, a filosofia moderna, propriamente dita, vai tender a olhar para o pensamento.
Então você vai ter racionalismo e empirismo, que a gente pode, em geral, digamos assim, caracterizar como o quê? Subjetivismos. Processo de conhecer. Isso é bom, isso é ruim, isso... O realista ingênuo medieval e pós-medieval, o neotomista clássico, assim, de 1800, 1900, diria é ruim. Mas é ruim. Não. Que mostra essa ingenuidade, essa visão simplista do objetivismo antigo, clássico, medieval, e com o desenvolvimento da filosofia moderna, vai chegar na fenomenologia que eles vão conseguir chegar. A verdade existe, é possível conhecê-la, mas não é tão simples assim, é sempre um conhecimento parcial. E então você vai ter. Aí você vai ter que escolher o modelo que você vai usar, a lente analítica que você vai usar, e várias podem dizer uma coisa verdadeira sobre o mesmo objeto, e você vai desenvolvendo conhecimento assim. Isso. Além disso, isso levanta que questão? Eles têm Descartes, Spinoza, Kant, Hume e tal. Cada um deles tem modos de enfocar muito diferentes. Então isso levanta o quê? Que a ciência se é algo subjetivo, que a ciência foi se perdendo, que essa filosofia moderna. Até que não. No sentido de ciência experimental, ela vai se desenvolveu graças a isso também. Ela é uma forma de conhecimento subjetivo, ao contrário do pessoal que diz que a ciência explica tudo e por isso tudo explicará. Mas o mínimo de experiência dos últimos anos mostra já que é uma forma bastante subjetiva de conhecimento da ciência. Ovo, essa é uma reportagem na Veja hoje, as muitas metamorfoses do ovo. Era condenável por dar colesterol, depois não era tão condenável assim, depois a teoria do colesterol, maniqueísta do colesterol, o colesterol bom e o colesterol mau lutam pela supremacia nas suas veias, né? E o ovo fornece colesterol bom, agora parece que ultimamente ele foi redimido integralmente, o ovo é bom mesmo. E aí? O que falta? Uma visão eclética dos dois? A eclética é sempre eu escolho um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Falando na modernidade. Falta se conseguir juntar isso de uma maneira decente. No que se juntam as duas coisas? No ser humano, exatamente. E o ser humano se manifesta como pessoa, não como coisa. É interessante que a língua já faz isso. A língua? Isso não faz diferença entre coisa e pessoa na língua. Para já o latim, por exemplo. Sim. Os gêneros masculino, feminino, neutro. No inglês também. E o inglês, exatamente. E o português em fósseis, tipo este, esta, isto. Né? Aliás, fóssil não. Vivo no Nordeste, quando você quer depreciar alguém, você fala isso não vale nada. Claro, você nega a pessoa. Você percebeu isso lá? Claro. Aqui também. Na verdade eu nasci cresci. É mais no interior, digamos, não só no Nordeste. No interior todo, né? Eu cresci com isso. Minha madrinha que dizia, mas isso não presta. Quando você quer elogiar, você fala, esse cara é muito bom. Exatamente. E a filosofia levou os seus 2.500 anos para conseguir assim, enfocar esse negócio. Interessante.
Isso. Ou seja, se a gente faz uma nítida distinção entre uma espécie de mundo exterior constituído por coisas e pessoas, e por pessoas, as quais temos uma experiência direta com. Onde é que se conhece como funciona uma pessoa? No bar à noite. Não! Você está 24 horas no dia com uma delas. 144 mil minutos. Multipliquem com 60 para ver os segundos. Né? 36 mil. Mas as pessoas podem, durante o trabalho, fingir coisas que elas não são de fato. E onde é que elas percebem isso? Dentro delas mesmas, ora bolas. Né? Ou seja, você tem um mundo exterior e você tem um mundo interior, Que seria o mundo da vida. que isso, quem Heidegger ou alguém assim chama de mundo da vida, mundo da experiência, mundo do eu, a cosmovisão, né? E que por sua vez vai se distinguir entre objetividade, o mundo objetivo, que você funciona como sendo objetivo, e a intimidade, onde você está só como você mesmo. Mas que se esses dois são simultaneamente reais, tem intimidade, fica maluca se não tiver um mundo objetivo para corrigir, certo? A sanidade mental, por exemplo, onde está? Que as duas coisas comunizam. Que as duas coisas não necessariamente se ajustem a qualquer momento, mas tem uma possibilidade de se ajustar. Que é uma mentira. É algo da sua intimidade, da sua visão interior, que não corresponde à objetividade do mundo exterior. Você falseia o mundo exterior porque você quer. E quando você faz isso, você perde a referência. Agora eu já não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Eu já não sei mais o que é. Tem um amigo que é um arroz de festa, assim. Um cara que onde ele está tem três em volta rindo, se divertindo, fotoqueado. O cara é absolutamente genial nesse sentido, né? E aniversário, é sempre ele que está lá, tocando, fazendo, é o centro de todas as atenções. E ele me diz, olha, sabe que eu não existo, eu não sou ninguém. Eu só existo para o olhar dos outros. Os outros me olham. Só nessa hora que eu tenho consciência de que eu sirvo para alguma coisa, de que eu sou alguém e tal. Mas se estou sozinho, eu não sei o que esse homem. Morreu triste. Não, morreu ainda, está por aí, tem chance de salvação. É uma alma passiva de salvação, como dizia um amigo meu, Mateus. E aí, mas não é esse o problema. Nessa situação, o que ele tinha feito? Ele tinha construído uma mentira que não correspondia à sua intimidade. Ele tinha uma casca, ele era alguém que ele não era. Isso a gente é perfeitamente capaz de fazer por causa da distinção entre os dois mundos. Político, por que você fundamentalmente tem aquela desconfiança de político? Porque ele tem que
Não apenas ser, mas parecer alguma coisa. E o problema é que chega uma Muitas vezes ele hora aparenta ser algo que não é. que você não sabe quem é. Assim. Né? Ele é uma casca externa também, né? Todo sorridente e tal, não sei o quê. E a certo momento você, cadê o cara? Né? Os caras têm defeitos. O moleque em entrevista de liderança, por exemplo. Qual o seu defeito principal? Essa pergunta já fiz muitas vezes. O cara diz, que eu sou perfeccionista. Não tá dando soco na cara. Perfeccionista. Você é um vagabundo, desordenado, um ser humano normal, que nem eu. Né? Tem defeito. Né? Para de fingir que você. Bom, muito bom. Isso como é que foi formulado? Isso já tinha sido, na verdade, formulado de uma maneira muito geral por Boécio no século VI. Manlio Severino Torquato Boécio, que era um velho romano, aristotélico, cristão, e assistiu à derrubada do Império Romano, virou o primeiro-ministro do rei bárbaro e foi posto na prisão por esse mesmo rei bárbaro. Então, qual é a frase de Boécio que junta tudo? Persone est definitio nature individualis natureza individual de substância espiritual. O que isso quer dizer? Quem que são pessoas? Temos uma primeira experiência da pessoa em quem? Em nós. Cada um de nós, no eu. Na segunda experiência de pessoa nós temos um. Os outros. Os outros? Os outros. Que outros? Família, amigos. A mamãe, o papai, em ordem, né? Aquele sacal do meu irmão. O que mais? Os amigos depois, né? Os outros monstrinhos do comer-lanche. Valentão. Né? O valentão do colégio, exato. O que mais? A menininha da paquera. Isso, as menininhas da paquera, exatamente. O que mais? Colega de trabalho, chefe. Em última instância em Deus. Ah, exatamente. Tanto assim que antes da definição de Boécio, o que precedeu foi o quê? Em natura individualis. Né? O que fez com que o Boécio pensasse no assunto de pessoa? Pessoa, nós já vimos, a palavra significa no grego prosopon, persona no latim, persunitus, que significa Personalidade. Ô Gasparzinho, coragem. Tem a ver com máscara. Persona é a máscara de teatro. Personagem, Personagem, exato. o político, o
aquele amigo meu, do Arroz de Festa, né? Quer dizer, a pessoa tem esse aspecto de personagem de teatro, que por trás da máscara, teatro grego e romano usava máscara, aquelas máscaras que vocês veem, né? De cera, né? De cera, exatamente, que tinham dupla finalidade. Né? Tinha a finalidade de servir de alto-falante, para poder falar com a multidão, senão não era ouvido, não tinha eletrônica na época, caixa de som, essas coisas, microfone e tal. Então tinha que falar alto para burro, para poder ser ouvido. Né? E a outra finalidade da máscara era o quê? As pessoas soubessem qual era o personagem que você estava em cada... Exatamente. O teatro grego romano e tal é muito mais parecido com o nosso teatro de bonecos, em que você tem personagens fixos, sei lá, Pierrot e Colombina, o Pedro Malazarte, ou a liturgia. A liturgia você tem uma espécie de ação de teatro ritualizada. O teatro grego tinha essa função litúrgica, um serviço público. Recordar às pessoas a estrutura real da vida. Mas o que fez com que você passasse que o sentido da palavra pessoa passasse de personagem, né, para o sentido que nós usamos atualmente? Provavelmente foi a encarnação. Mais do que a encarnação sim. A união hipostática. Não, então, todo o problema dos que os padres da igreja tiveram que enfrentar, bom, como é que eu entendo esse troço de que Cristo é um cara só com duas naturezas? Né? E o pepino maior que esse é: como é que eu entendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo se é um só? Sem abandonar que é um só. Como é que eu, né? Isso nós vimos já em Santo Agostinho e tal. Mas praticamente do século I até o século IV, V, é toda a discussão para entender isso. Reúne concílio, faz definições e condena opções, expressões que são não salvam o problema, tal, né? Até que se consegue chegar à definição de pessoa em Deus como pessoa com maiúscula, como essa é fundamental. Eu sei que vocês vão ver Relação. como relação subsistente. Desculpem, mas isso aí ajuda muito se vocês. O que é subsistente? Que não existe por si. Subsistir é a mesma raiz de existir, resistir, consistir, desistir, persistir, exatamente. O que mais? Bom, tá bom. Se existir, aí é o quê? Tem a ver estar presente, estar presente na existência, né? Estar presente na realidade e subsistir. É a existência sustentada por outra. Isso, aquilo que está por baixo de uma determinada realidade e sustenta essa realidade. Sim? Sim. Então, Deus tem quantas, entre aspas, naturezas? A natureza divina. Essa natureza divina.
só, exatamente. Né? Então Deus tem uma natureza, tem que ser com aspas, por quê? Porque estritamente ele não tem natureza, ele não é algo. Né? Ele é, ponto. Mas, como não temos um jeito melhor de falar, vai uma só natureza, uma só substância divina. Agora, dentro de Deus nós temos Pai, Filho, Espírito Santo. Como é que você pode distinguir realmente o Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Isso é uma definição conciliar, simultaneia, fala. Pelas relações. Que eles sempre. Então, o que distingue? O ser? Não. A natureza? Não. O que tem que distinguir? A relação entre um e outro. E essa relação é permanente, ela é intrínseca ao Espírito. Dá para entender isso? Já. Aí entra a explicação de Santo Agostinho, isto é. Né? A primeira coisa que um ser que conhece, um ser espiritual, conhece qual é? A primeira coisa que um ser espiritual conhece é a si mesmo. É ele mesmo, exatamente. Onde você tem a experiência de que você é uma pessoa, é em você mesmo. Portanto, se tem, na verdade, duas coisas. Quem? Você. O cara que conhece e a imagem que você tem de si mesmo. Certo? Agora, a imagem que você tem de si mesmo é algo diferente de você, fora de você? Ela anda por aí sozinha? Não. Os budistas acham que sim. Os budistas acham que você pode, se fizer exercícios espirituais suficientemente fortes, que você pode, a sua alma sai de você e pode ficar caminhando pelo mundo. Né? A experiência da imensa maioria da humanidade é que isso não funciona. Né? E aí? Então você tem, de certa forma, duas coisas sem violação da mesma entidade, do mesmo ser. Correto? No caso de Deus, tem que ser, o conhecimento é tão perfeito que a imagem que ele mesmo corresponde à própria. é perfeita. Ela tem, não vamos dizer uma independência, ela não está fora de Deus, ela está dentro de Deus, mas ela é alguém diferente do Pai. Né? Isso estabelece uma relação que é a relação de filiação ou geração, que é filiação vista de um lado, paternidade vista do outro. Essas duas, entre a imagem também se estabelece o quê? Quando você conhece a si mesmo, o que você faz? Você gosta. Narciso acha feio, porque não é espelho. Você basicamente ama, especialmente se é bonito, certo? No caso, não há nada mais bonito do que a imagem do próprio Deus. Então, há uma relação de amor entre pai e filho. Né? E o amor que faz? Transforma uma amada na coisa amada. O que é? Transforma uma coisa amada na amada. Amado. Esqueci a frase. É o Gnoide, né? O amor suspira pelo amado. Né? O amor se exprime antes de mais nada nisso. Quer dizer, a típica expressão é a minha vida, é a minha respiração, é a minha, né? Ela é o meu tudo. Isso se chama expiração, a relação de expiração, que é a relação entre pai e filho que gera o Espírito Santo. Tá? Na vontade, você pode dizer analogamente que na vontade há uma imagem para a pessoa amar. Não uma imagem cognoscível, mas uma imagem de eu quero. Dá para entender isso ou não? Sim. Sim? Imagem da vontade.
É, uma imagem toda à vontade. Como é que o cara exprime isso? Quando o cara tem uma namorada de quem ele gosta muito e, por sua vez, está longe dela, o que ele sente? Ele sente a falta dela, saudade, Isso, ele sente falta, saudade. Falta é o quê? a ausência Ausência. Ausência do quê? da pessoa amada. Da pessoa. Essa ausência forma no cara o quê? Um buraco. Vazio. Vazio, algo onde deveria estar alguém não está. Como dizia o Chitãozinho Chororó, falta um pedaço. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Esse pedaço é o quê? É o lugar onde é a imagem da pessoa amada. Não é uma imagem no sentido visual, cognoscível. Né? Não é a imagem pela via da sabedoria ou da inteligência ou do conhecimento. Mas é uma imagem no sentido de que... Né? É uma finalidade, é algo para que eu tendo, alguém para quem eu tendo. Dá para entender isso? Reclame. Muito bem. Então, a definição da pessoa é substância individual de natureza espiritual. O que isso implica? Deus é uma substância individual? Sim. De natureza espiritual? Sim. Portanto, em Deus pode haver três pessoas. De certa forma, Deus é pessoa maximamente. Nós, no nosso caso, somos o quê? Imagem e semelhança. Portanto, pessoas em sentido limitado. No nosso caso, né, para você ter pessoa, você tem que ter o quê? Uma separação das substâncias. Nós não cabemos numa pessoa, uma natureza só, não cabe mais de uma pessoa. No nosso caso, para a limitação. Né? Sempre que eu sou alguém, eu sou só esse alguém, eu sou fisicamente separado dos outros. Mas as pessoas são uma mesma natureza e são várias pessoas, né? Os seres humanos. Então, o que significa que no ser humano você tem substâncias individuais. Ou seja, o Gasparzinho, o Hélio, o Jonas, né? O Bruno, tudo isso, o HS, são tudo substâncias individuais. Certo? Mas elas têm que tipo de natureza? Espiritual, o que significa que essa natureza é, analogamente às pessoas divinas, é relacional. Que ela se relaciona com os outros, que ela está feita para se relacionar com os outros. O que isso significa, veremos daqui a pouco. Então, você vê que isso já é um negócio muito fino. Né? Uma análise muito fina e às vezes até não é elementar. Precisou 6 séculos para conseguir chegar nisso a partir de um problema terrível que é como é que você entende que Deus seja um em 3 pessoas e como é que você entende que Cristo seja um com 2 naturezas. Muito bom. Agora, então, você entende que a pessoa, digamos, uma vez feita a definição de Boécio, esse assunto tenha ficado um tempão sem terminar de ser entendido. Né? O objetivismo medieval ele não termina de usar a palavra pessoa, não tira as consequências que podia tirar, nem São Tomás. Né? E o subjetivismo moderno, de certa forma, tenta entender isso, mas também não chega lá porque acaba negando que haja uma natureza, que haja
ou acaba negando a natureza espiritual ou acaba negando a individualidade. Então, o personalismo é uma tentativa, digamos assim, feita por várias pessoas de pontos de partidas muito diferentes, de tentar voltar a entender esse negócio, tentar voltar a entender o que é uma pessoa. E a constatação muito simples de que o ser humano é uma aberração, um absurdo, um negócio que não cabe neste mundo. Não é uma coisa como as outras. Não é um chimpanzé requintado. Um chimpanzé que perdeu o pelo e começou a andar ereto e beleza, está tudo resolvido. Confere isso, que a gente não cabe nesse mundo. Sim, porque você tem uma parte do homem que você consegue explicar com a matéria somente. Só uma parte? Não. O homem não é todo. Você consegue ficar, quer dizer, preenche você fazer o que faz qualquer cachorro, isto é, comer, dormir e reproduzir-se? Não. Como diz o poeta, nascer, copular e morrer? Não. O que é uma vida que consistisse nisso? O que você diz? Nossa, como seria boa, sem problemas, é isso? A pessoa ficaria insatisfeita, frustrada. Por que frustra? Porque Se serve para alguns milhões de espécies de animais, pelo menos milhares e milhares, por que não serve para nós? o homem não é só um animal, como os outros, né? Mas é só um pouquinho diferente assim ou... Não. A diferença ontológica é gigantesca. Estruturalmente e tal. Quer dizer, no fundo, se você quer fazer uma coisa básica do personalismo, é isso. Se você quer entender o homem só como natureza, né? Os 10 mandamentos exprimem o que você pode e não pode fazer de acordo com a sua natureza, né? Você, no fundo, está reduzindo toda a questão humana. Você está transformando o ser humano em uma espécie de mais uma máquina ambulante, pensante, digerinte, etc. Mais um bicho qualquer. Dá para entender o tamanho do problema, sim ou não? Dá. E quem levantou isso, mais do que os filósofos, no final do século XIX, no século XIX, foram quem? Os romancistas. Por que Dostoiévski ficou famoso do jeito que ficou? Ele mostrava o drama humano, né? Todo o drama humano e que, enfim, se precisa de 700 páginas para descrever uma lista de personagens enorme do começo e no fim para você dizer, nossa, né, eu estou tocando aqui um troço que não acaba mais. Por isso que os romancistas chamados naturalistas, os que querem ser objetivistas, darwinianos, etc., Seria aquilo que se diz, ou o marxismo, né? Isso aqui é legal. A sociedade perfeita é feita de caras que comem, dormem e copulam. Que bosta de sociedade de terceira categoria. É isso. Você quer me reduzir a isso? Materialismo. Como é que é? Materialismo. Sim, até não precisa ser materialista, pode ser um pseudo-espiritualismo, mas... Não tem o tamanho, é querer botar um sapatinho de neném no meu pé, não cabe.
maior. Por isso a diferença, por exemplo, também entre o Guimarães Rosa e o resto dos autores brasileiros. Né? Qualquer autor brasileiro é um anão. Sempre brinco porque no Rio tem, no Flamengo tem uma pracinha que é a pracinha do Gonçalves Dias. Né? Que é só como chama isso? O lugar onde encontrou várias ruas, é uma rotatória. Uma quadra de lá fica o Largo da Ordem, que é do Machado, o Largo do Machado. Onde está a estátua do Machado, tem uma igreja em frente, tem Nossa Senhora enorme. E o Gonçalves Dias é uma estátua de bronze, mas toda coberta de verde, assim. Então, por causa da oxidação. Eu digo que está lá o Gonçalves Dias se corroendo de inveja, verde de inveja, porque ele tem só aquele pedacinho, o Machado, mas isso é um retrato real. O Gonçalves Dias pequenininho, mas o Machado. Bom, mas isso é uma excursão secundária. Então, pessoa como relação subsistente significa o quê? No nosso caso, já não em Deus. No nosso caso, mais corretamente, mais do que relação subsistente, a gente tem que falar em centro de relações. Essa já é uma expressão do começo do século XX. O que significa pessoa como centro de relação? Corporalmente, certo? Você é o quê? Um bicho. 96,4% do genoma do chimpanzé. Corporalmente não há nenhuma razão para você ser humano. Você poderia perfeitamente ser um chimpanzé a mais. O que torna você diferente? O que faz com que você não tenha a finalidade da vida em nascer popular no Europa? O que faz com que a sua vida tenha sentido? O que faz com que você tenha todo mundo interior? Toda a intimidade. Interior. Mas a alma, se você houve vários casos, né? Para já, por exemplo, o Victor, que é um molequinho que era tão molequinho, devia ter algo como 18 anos. Ele foi apanhado em 1800 no sul da França. Morava na floresta, não tinha seres humanos. De vez em quando roubava batatas cruas nas plantações dos agricultores e tal. E aí, em 1800, Rousseau, o Bom Selvagem, o governo teve notícias disso, Napoleão, e diz: oba, está aqui a chance de estudarmos o Bom Selvagem. Aí mandaram o pessoal lá para capturar o rapaz e levar para Paris para estudar e ao mesmo tempo ensinar, né? Bom, o Victor não sabia falar, nunca aprendeu, andava sobre os dois pés, mas preferia andar de quatro. Se tinha que correr, por exemplo, ficava de quatro, subir em árvores, que era uma beleza. Você vê que nitidamente tinha crescido no mato, ele sabia se alimentar de qualquer coisa, sobrevivia, aguentava um frio que não era nada normal, né? Mas conseguia estabelecer relações. Ou seja, quer dizer, praticamente para todos os efeitos era um chimpanzé, mas não um chimpanzé, digamos, normal. Era um chimpanzé
um buraco lá dentro. Um chimpanzé infeliz e complicado. Mas não era algo, não chegava a ser alguém, digamos, coitado. Por quê? Qual é a diferença entre você e ele? Ele não foi socializado, né? Mas não ser socializado é algo muito... Não aprendeu a viver como homem. Ele não estudou em sociedade, não teve... Exatamente. Então, quer dizer, a alma, sim, mas a alma, se não for trabalhada e desenvolvida, a única coisa que cria é um desajuste. E aí? Centro de relação. Quando começa a socialização com a socióloga? Desculpa. Com os pais. Então o que define a pessoa é a socialização? Não. Mas é o que torna possível que ela se torne uma pessoa. De fato, não é mais geral do que meramente a socialização, é o estabelecimento de relações. Então assim, eu não nasço uma pessoa, eu vou me construindo uma pessoa. Que assim, Você nasce e você constrói as duas coisas. mas quando a pessoa nasce, o que torna ela uma pessoa? Qual que é a característica que faz ser uma pessoa? A possibilidade dela ser... De ela ser uma pessoa plena. Claro. Entendi. Possibilidade, sim. Né? Quer dizer, porque o Isso macaco o nunca chimpanzé teria. não tem, exatamente. Mesmo que nascesse lá, bom, não adianta. No caso do Victor, quer dizer, Tinha estrutura. tinha, mas não estava desenvolvido, né? Quer dizer, e não havia, perdeu a hora, perdeu o trem, então agora não. não, mas nesse caso é estranho, porque daí ele perdeu a capacidade de se relacionar. Então, Isso. Isso porque tem fases muito específicas em que cada habilidade é desenvolvida. Né? tudo bem, mas daí o cara já não é mais uma pessoa porque perdeu essa capacidade. Não em sentido pleno. Em sentido potencial, sim. Em sentido pleno, não. Por que não em sentido pleno? Como é que você vai falar pro cara se não tem linguagem? Como é que ele vai namorar alguém? Eu digo assim, Como é que ele pode se tornar pai de família? Como é que ele pode captar o mundo? eu concordo, então por que eu vou dizer que esse cara é uma pessoa? Hã? Por que eu vou dizer que ele é uma pessoa então? O quê? É isso que eu quero saber. Mas tenta responder, ora, bolas. Porque ele tem uma natureza, porque, bom, eu vou dar uma resposta assim desse tipo aí. Então, exatamente. Esse é o problema dos neotomistas e do pessoal da pura natureza. Natureza humana acabou e não tem explicação mais, tá? Né? Se tem natureza humana, acabou. Não tem natureza humana, mas... Não, mas então, é que ele tem natureza humana e é um ser humano. Então, Exato, você é o próprio objetivista antigo e medieval. Eu sei que Sou medieval. Não, mas eu sei que não é o foco da discussão aí, mas isso me faz pensar no caso, por exemplo, da discussão em torno do aborto. O jurista vai falar, não, o jurista, o voto do o voto do... esqueci o nome dele agora, do Aires. Ele diz, eu não posso negar que o anencéfalo tem natureza humana, mas eu não posso conceder a esse mesmo não posso concebê-lo como pessoa humana em plenitude. Eu não posso, portanto... O subjetivismo razoavelmente vai chegar à conclusão de que tudo no ser humano é puramente, simplesmente é puro desenvolvimento, é histórico, né? Portanto depende de ele ter sido educado, depende de ele ter chegado à idade da razão, depende de ele ter tal, e portanto anencéfalo,
no limite, na criança antes de nascer, e eventualmente, por que não, né, um doente mental grave desde o nascimento, um retardamento mental, né, e se for o caso também, por exemplo, por que não judeus, índios e negros, né, tudo isso não são pessoas, e no subjetivismo você agora torna discricionário o que é uma pessoa. É só puro desenvolvimento. Então, mas o gancho. E antes não é, portanto posso eliminar. Tá aí o gancho do nosso amigo aí que não teve desenvolvimento relacional e, portanto, você estava. Não é uma pessoa em sentido pleno. Ah, bom. Porque parte ele tem, parte Porque o naturismo, o objetivismo vai dizer não. Nasceu, era uma pessoa, ponto. Não há mais nada a acrescentar. Né? Lógica e ponto. Né? Acontece que é absolutamente impossível qualquer diálogo e qualquer possibilidade de convencer um subjetivista. Você matou o assunto. Quer dizer, ou você aceita e pensa como eu e olha para as coisas objetivamente, né? Ou acabou. Sim. Assim, Objetivamente. A sua pergunta é objetiva? então, assim, você fala que ele é parcialmente uma pessoa. Não. O que eu digo ele tem uma substância individual de natureza espiritual. Então, bom, precisava revisar então, os sistemas de natureza e substância, mas depois a gente faz, senão vai se alongar muito. Não, que natureza espiritual significa você é potencialmente um mundo. Você é capaz de crescimento e abertura infinito. Certo? Mas, o que é natureza? Natureza espiritual é aquilo que faz com que uma coisa seja capaz de crescimento infinito, de ter um mundo dentro de si. Como diz o Guimarães Rosa, o jagunço Rio Baldo faz o parto de uma criança, encontra uma mulher em dor de parto, numa cabaninha no fundo do cafundão do nada, está absolutamente sozinha, ela do parto, né? E aí quando ele sai, olha para as estrelas e diz: o mundo tornou a nascer. Nasceu uma criança, o mundo tornou a nascer. E aí? Essa criança pode ser morta, mas nesse sentido vai se perder o mundo inteiro. No caso do Victor, tinha lá, só que estava sem desenvolver. Então isso não é motivo para eu dizer não, posso matar. Isso pelo contrário, isso é um motivo para dizer puta que os pariu, né? Que sacanagem aconteceu aqui. Não dá para. Só que, quer dizer, preciso concordar com o subjetivista, porque mais do que isso ser um motivo de eu odiar o subjetivista, isso é um motivo para dizer para ele o seguinte: ó, sim, mas eu concordo com você, faltou todo o desenvolvimento. Mas, em vez de você dizer não, posso eliminar, você devia dizer: coitado, devo ajudar no que é possível. Que é o que você faz com uma pessoa. Um drama como o do Victor desperta tristeza, não desprezo. Se há desprezo, algo está fundamentalmente errado. Tem uma outra coisa daqui a pouco você vai ver que é. Mas, relação. O que faz a relação? O chimpanzé tem relações, mas essas relações não penetram nele.
fazem, que constituem a pessoa. Ao passo que no nosso caso, Então não depende das informações de vida. quer dizer, o que você tem que você não tenha recebido dos outros. Quer dizer, o que a sua mãe lhe deu? Os outros vão moldando o nosso próprio ser. Os A outros relação moldam, vai moldando o nosso claro, próprio ser. claro. Diga-me quem tu és, veja quem tu és, tem mais ou menos isso. Diga-me de quem você nasceu, que eu te direi quem você é. Né? Porque tipo, 90% do que a gente é o que nossos pais são. Mas, os pais são 90%. defeitos, Isso, exatamente. Tanto que um pai ele olha pro filho fazendo alguma coisa errada e fala, sou eu nele. Né? É. Exatamente. Percebe como há outro índice, digamos assim, né? O que seria de você sem anos e anos de colégio? O que seria de você sem amigos? O que seria de você sem... Né? Simplesmente ficar reduzido a um feixe de possibilidades que não se realizou. Feixe de possibilidades está aí. A criança nasce, a criança quando é concebida já tem essa possibilidade. Agora, para que isso seja possível, o que é necessário? Para poder desenvolver as possibilidades que estão presentes na criança. Ou seja, a relação não é só de fora para dentro. Por quê? Não pode haver relação se não tiver duas extremidades, certo? Não dá pra ser amigo de um macaco. Não dá para ser amigo de macaco, exatamente. Dá para gostar de macaco, dá para... Né? Mas ser amigo não dá. Não é uma relação. Né? O que significa que entre o eu e o outro tem que haver uma estrutura de doação mútua. O homem se constitui graças à entrega dos outros e ele se realiza na entrega aos outros. Sim. E maximamente, quanto mais o outro é grande. Né? Quer dizer, a máxima realização da pessoa está na entrega a Deus, que permite que Deus se entregue a ele. É sempre uma flechinha de 2 sentidos. Agora sim, agora podemos ver as consequências. Primeira consequência. A pessoa é sempre fim e nunca é meio. Podem ser meios, são coisas. Não há nenhum problema em você comprar e vender gado. Não há nenhum problema em você usar uma chave de fenda para abrir uma lata. Pode estragar a chave de fenda, mas exploda-se a chave de fenda. Né? Meios são meios para um fim. Agora, o fim são as pessoas. Por isso, agora sim, por isso que aborto é errado. Porque está fazendo o quê? Ver a pessoa como se fosse um meio para acabar com como se fosse uma coisa. Exatamente. Simplesmente. Eu tenho um problema e tal, e tem que eliminar isso aqui. Por isso que é um problema, é um drama ético grave, você dizer, por exemplo, que a empresa, a finalidade da empresa é o lucro. Cara, você tem que ser muito imbecil para isso.
Quer dizer, está dizendo que a finalidade é que a empresa deve usar seres humanos, pessoas, para juntar dinheiro para uma pessoa que é o chefe ou para meia dúzia de acionistas. Para afastar. Né? A finalidade da empresa é o último empregadinho dela. Deveria ser. O resto é distorção. O papo de filhos indesejados. Como filho indesejado? Uma pessoa não é objeto de desejo ou não. Não é um meio para ser desejado ou não. Faz sentido falar em filhos indesejados. Se existe um filho, ele tem que ser desejado. O resto, os meios têm que se ajustar a ele e não ao inverso. E assim por diante. Quer dizer, você muda todo o modo de enfocar as relações sociais. Chamadas relações sociais. Elas têm que se transformar em relações mesmo, não relações de útil. Beleza? Segunda consequência, a pessoa só se realiza na entrega de si. Que também é uma coisa que é absolutamente experimental. Né? Quer dizer, quais são aquelas profissões em que as pessoas são em média mais felizes? Sacerdote. Pastores, professores, enfermeiras e enfermeiros, médicos e mães são em geral os mais bem-sucedidos assim na vida. E qualquer coisa pode ser tratada assim, como uma entrega de si, ou pode ser tratada como sei lá, o meu domínio, a minha área de enclausuramento, algo que tem que estar submetido a mim. Na medida em que você faz com que as coisas estejam submetidas a você, você as estraga. Né? Você as destrói e, portanto, se torna incapaz de tirar a realização disso. Na medida em que você se doa uma coisa, tanto maior é a sua realização. Maior é o retorno. Todo mundo que faz trabalho social, geralmente voluntariado, tem essa sensação. Quanto mais você dá, a verdade é quanto mais você está recebendo. Nunca está totalmente, digamos, não é um ato mecânico e, portanto, nunca está, vamos chamar assim, nunca está assegurado. Não é uma coisa estável. Que exige uma renovação permanente da própria vontade, da própria inteligência. Não pode estagnar. Se estagnar, geralmente vai torcer. Se a pessoa faz por obrigação. Se eu dou uma relação ao outro, resolveu, né? Resolveu. Não é isso. Ponto principal. A grande vantagem desse conceito é que ele junta as duas coisas, né? Natureza, mas com suficiente, digamos, você não tornar a natureza algo que uma espécie de monobloco, que no fundo te reduz a uma coisa, até do guiado. Guiada pela natureza, no fundo guiada por Deus, mas sei lá quem é esse Deus. Né? A relação com Deus tem que ser sempre uma relação de unívoca, aberta, né? Que Deus me constituiu assim e agora eu sou obrigado a agir assim. Que é um problema que percorre toda a modernidade, né? E por parte da Idade Média. Né? Uma espécie de destino que obriga a funcionar dessa forma. A natureza é destino. A natureza é obrigação, a natureza é peso, é cadeia. Então, não, a natureza, no caso, é o que permite que eu me torne quem eu sou. Por isso que João Paulo II, que era um personalista total, lembrou como base da moral a frase de Píndaro: torna-te quem és. Fala. Não,
Sim, pensa, reclama. Pode apertar aqui. Não. Enfim, mas o vídeo Kant já tinha chegado nisso, que a pessoa não pode ser um fim, que a pessoa sempre é um fim, não um meio. É, só que a filosofia dele não tem nada a ver com pessoa. Ah, sim. Né? Para o Kant, a pessoa é uma espécie de bolha etérea, é a alma, é uma espécie de Gasparzinho transparente, que flutua num vazio. Um tema fundamental aqui que é uma terceira decorrência disso, é como é a comunicação entre pessoas. Grande canal. Se eu sou um mundo, como é que esse mundo se comunica com o outro? O subjetivista desiste. Não tem comunicação possível, portanto, eu sou você, você é você, seu sistema de valores é irredutível ao meu, você se vira, problema seu, digamos, tal. Né? A linguagem é o canal, porque não se possível tornar a subjetividade, a troca de subjetividades e criar uma razão comum. Exatamente. Criar uma razão comunicativa do radar. Exatamente. A conversa entre pessoas é o que torna possível uma confluência de mundos. E, por sua vez, se precisa de um terceiro elemento, que é o quê? Uma realidade externa que permite um ponto de chegada, um ajuste ao qual, senão, simplesmente você só cria bolhas de mundos comuns a vários indivíduos. Cultura no sentido alemão, né? Cultura maia, a cultura azteca, a cultura grega, a cultura tal, que entre si não são comunicadas. Se você tem um mundo externo objetivo, qualquer cultura pode evoluir em direção a uma maior intercomunicabilidade, a uma maior compreensão mútua, a uma maior compreensão da realidade. É por isso que você pega os antropólogos da FUNAI, esses caras estão negando aos índios a possibilidade de se integrar. Não, o bem para o índio ele continuar sendo o bichinho na selva. Isso, exatamente. A cultura é adiabática, não troca calor com nada, nem com ninguém, então você tem que preservá-la, no fundo você tem que enfiar o cara no diorama de museu. Como se a história toda de vários povos não fosse justamente se integrando a uma grande... Porque você tem bárbaros que aí começam... Na verdade, é um assassinato você não fazer isso. Sim. Porque, quer dizer, a cultura indígena não vai ficar como ela estava em condições anteriores. Mesmo que se isole e faz parte nacional em volta e tal. Como diria o Santinho, o índio quer som de valsa. O índio quer som de valsa, o índio quer um lapageiro, o índio quer... Claro. Não pode ser negado. Que é antibiótico. Beleza? Beleza. Bom, isso são as ideias básicas e centrais. Nomes que contribuíram tem uma montoeira. Assim. Tá. Então tem como dizia o Santini, os discípulos mais protestantes e católicos do Russell, exatamente. A Edith Stein, o Erich Pritchvara, que não era propriamente isso, mas é um kantiano, tomista, as duas coisas, mas que foi indo nessa direção. Né? Tem um muito importante é o Gabriel Marcel, né? Karl Jasper, que é o cara que fez a melhor descrição das psicopatologias humanas até hoje, psiquiatria continua usando, né? Eu estou dando aula. Depois isso influenciou muito o Ratzinger, João Paulo II tal, e no fundo toda a orientação do Vaticano II.
Muito bem. Então é isso, senhores. Dúvidas, reclamações? Você Coragem, Jonas. Estou vendo você assim. Você Tem que pensar, assim. Você colocou 2 aulas sobre personalismo no cronograma. No próximo você vai falar sobre um pouco mais sobre o personalismo. Eu estava lembrando aqui desse livro, quando eu estudei, no começo ele vai falando que, bom, tudo isso que você enumerou, a pessoa é fina, o meio, etc, etc. Mas aí e ele está tentando aprofundar no tema do diálogo. Mas ele vai dizer, bom, mas com isso aí fica suficientemente demonstrada a dignidade humana, a perfeição relacional infinita da pessoa humana. Aí nesse terceiro tópico ele vai dizer, não, ainda não, né? Precisa uma afirmação última. Você não fez, mas a gente já comentou aqui. É que no fundo é só uma pergunta. Eu também tenho exatamente essa. Que o homem, de qualquer forma, você tem que fundamentar a dignidade humana na sua imagem com Deus, né? Não, Claro. Bom, enfim. Exatamente. Sim, Claro. sim. Sozinha ela não se sustenta. Mas é mais um problema do. Nós falamos do conceito mesmo de pessoa está vinculado ao conceito da trindade. Você não consegue estabelecer isso por si mesmo, sozinho. O princípio da dignidade humana todo mundo usa, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na Constituição, por aí. Não, mas sozinho Todo mundo não fala funciona. isso. Como que você consegue provar isso sem a existência de Deus? Não pode. Mas aí é que tá. Se Mas você a não própria pode, natureza, o objetivismo não se sustenta sem a existência de Deus, porque de onde quem doou as naturezas, certo? é que se, aí vai ter a discussão, mas se o Estado é laico, por que ele veio permitir então essa teoria? Porque você não consegue provar sem a Estado existência de laico Deus. não é Estado ateu. Sim, exatamente. É um As pessoas Estado falam, racional e que se usa a razão, a parte racional do conhecimento de Deus. Quer dizer, ele não pode pressupor que você invente uma justiça para tudo nada. Não pode pressupor que ele tem autonomia absoluta. Isso é bobagem. sem Deus não há direito. Sem Deus não há direito, não pode esquecer. Por quê, né? Não tem direito. Quer dizer, nenhuma das 3 correntes pressupõe que Deus não existe. Só no subjetivismo há os caras que dizem o seguinte, quer dizer, pô, né? Mas se Deus existe, ele atrapalha a minha liberdade, então eu não quero que ele exista. Mas isso é o ateísmo, que é uma versão muito reproduzida mesmo dentro do subjetivismo. Quer dizer, todos, Descartes e tal, tirando o Hume que o outro, mas todo mundo queria entender a Deus só que a partir do ponto de vista da subjetividade. É bobagem você dizer não. Precisa de uma filosofia autofundamentante, de um Estado autofundamentante, tudo isso não funciona. Uma natureza autofundamentante, o que sim significa o seguinte, que é bom que haja separação entre igreja e Estado, e que o papel da igreja não pode ser um papel de exercício de poder. Não pode estar atrelada ao Estado. Nem usando o Estado como meio, nem sendo usada pelo Estado como meio de poder. Tá, César quer César, é Deus que é Deus. Exatamente. Isso não significa que, portanto, ela nunca pode impor a doutrina católica. Ela só pode lembrar as verdades fundamentais. Ela tem que conversar, ela tem que dialogar. O fato é o que fez em Ela tem só uma quantidade monstruosa de casos. Já estava me fazendo assim, né? Atualmente é mais ou menos isso que acontece, né? Mas em muitas partes da história, na Idade Média, na prática era isso. Agora, mesmo que as teorias não dessem conta do fenômeno da realidade, mas na prática era o que acontecia. Porque antes O Estado eclesiástico, falar em poder dos papas é meio besta, porque qualquer imperadorzinho, qualquer reizinho invadia aquilo lá com 2 palitos. O poder está na convicção, na capacidade de conversar e de apresentar as coisas e de deixar que as pessoas se convençam.
Agora, só pra... A dúvida, na verdade, é o seguinte, essa dúvida a visão personalista da base do Píndaro em torno de o que é isso. Então, porque a natureza, ela tem que ser desenvolvida, essa é a... Claro, você tem... Quer dizer, mas assim, a natureza, ela dá a capacidade de você se desenvolver infinitamente. Isso. Você vai se tornar o que você é a partir do momento que você usa essas capacidades da sua natureza. A natureza é uma potencialidade. Uma potencialidade, Mas ela, restrição que assim, ela é uma potencialidade, mas para nós. O animal ele é uma prisão. ela não é uma potência, quer dizer, eu não tenho ela em potência, eu tenho ela eu tenho essa capacidade. Né? Mas o ato da natureza humana, natureza espiritual, é o que me dá uma potencialidade infinita. Certo? Infinita? Infinito. Isso, não, Sim. infinito. Tal. Mas a natureza ela não é algo que limita as nossas... Então, exatamente, Eu não posso aí voar, agora está começando a entender. É isso, é que a natureza espiritual que dá a potencialidade infinita. Ah, tá, a natureza é espiritual. Né? Assim, a corporal. Mas o problema é que a tendência do objetivismo antigo medieval é você entender a natureza como blá. Né? Assumir limites. Na verdade, eu entendi a natureza. Estabelece limites. Parece que é entender a natureza espiritual como idêntica à natureza material. Quer dizer, você é desse jeito, então muito bem. Quer dizer, não tem como um homem virar uma mulher virar um homem. Então, infinita não significa que ela não tenha limitações. Agora eu tenho Você está pensando finito e não universal. É que assim, eu acho assim, que materialmente falando, é finita. Porque, obviamente, eu não posso tornar um cachorro. Claro, logicamente é. Tanto que você morre, né? Se eu comer um cogumelo lá, eu posso morrer. Isso é evidente, Tem todo né? sentido, né? Em todos os sentidos. Então, quer dizer, a natureza é finita, não dá pra falar assim, a natureza é infinita. Não, a natureza Não, isso é espiritual. uma distinção muito interessante da física, que é o finito e ilimitado. Ou seja, quer dizer, podemos inverter, ela é limitada, no sentido de que ela tem dados básicos. Um dos dados básicos é que ela vai se exprimir ou como homem ou como mulher. Sim. Você não vai escapar disso. Você pode fingir, não, eu sou mulher, tal, gente, tal. Você pode passear na Paulista, você pode fazer o que você quiser, tal, mas não vai mudar esse dado básico. Então. Porque a Pode Camila... botar hormônio, pode fazer operação na região em questão. Né? Mesmo assim, todos o pessoal da liberdade absoluta e total, né, que quero poder afirmar a minha individualidade sobre a limitação da natureza do ponto de vista sexual, por opção, esse pessoal. Depois querem o quê? Depois querem formar um casal, depois querem casamento, né? Depois exercem o papel de homem e mulher, depois... Mas assim, em Santo Tomás, não tem essa distinção entre a Se natureza você expulsa a espiritual. natureza por uma porta, ela entra pela outra. Não adianta. Agora, qual é o limite para a sua capacidade de conhecimento? Onde é que vai parar? No limite que você tem abertura para Deus, não há limite para isso. Qual é o limite da sua capacidade de amar? Vai chegar um momento que você diz não, que atingiu o ponto máximo, é isso? Medida do tempo é amar sem medir. Não. Mas tem um limite. A pessoa pode se limitar. A pessoa pode se limitar, mas isso é uma outra questão. Qual é o limite da nossa capacidade de o limite de autolimitação? fato? Nenhuma. Não, Podemos nos verdade. destruir. Sim, sim. Verdade. Quer dizer, é uma coisa sem limite, entendi. É infinita nesse sentido. Sim. Sim, exato. Agora eu entendi. Então, Você Mas se quiser, agora- você tem uma circunscrição aqui que está aberta para a totalidade. Essa você não mexe. Não adianta, porque você não vai conseguir mexer. Você pode até fingir que ela não existe, mas ela vai voltar a se afirmar. Agora, em Santo Tomás, daí assim, essa expressão de natureza espiritual
assim, material, né, não sei, natureza corpórea, fica clara ou é justamente pelo fato de ser Mas não tira as consequências da definição do Boécio. Conhece, até cita, mas ele não termina de tirar as consequências. Porque sim, todo mundo mais ou menos percebeu já de alguma forma vaga que a alma, de certa forma, é todas as coisas, que o homem tem abertura para o infinito. Isso sim, tá percebi obviamente na isso. forma. Mas quando se refere à natureza, ele está A falando. formulação mais decente disso é século XX. Entendi. Nesse sentido, de certa forma, todo o drama pós-Concílio Vaticano II, né, é entre o pessoal que diz não, natureza, né, e o pessoal que diz não, liberdade. Né. E isso, claro, tem oscilações, tem dificuldades, cria todo um âmbito de incerteza, etc. Mas que foi e continua a ser muito bem toreado pela igreja. É falso você criar uma posição absoluta. A posição absoluta foi criada. Agora a última versão dela é conservadores versus progressistas. Conservadores é a minha não só natureza. E os progressistas são não só liberdade. Mas, no fundo, são restos da velha oposição anterior. É que a natureza permite. Nem você pode fazer tudo na natureza, nem tudo na subjetividade. Ei, só uma dúvida. A união hipostática do Aristóteles, como que ela influenciou esse conceito de pessoa? Aristóteles. Não foi dele? União hipostática. Não, hipostática é a fórmula que os concílios chegaram para entender qual é a relação da divindade com a humanidade de Cristo. Qual que é a relação então, da natureza corporal e espiritual do homem? É uma união hipostática, Mas os antigos não sabiam que o homem é espírito. Sim, só que o problema dessas coisas todas é muito bonito se dizer espírito. Como é que eu entendo espírito? Gasparzinho? Né? Ou seja, um Bruno transparente, né? Que no dia da sua morte sai lá e vai subindo pelos céus até se unir à luz. Que luz? Mas Né? E se, além disso, quer dizer, se você é basicamente uma entidade espiritual, o que te impede de amanhã pegar outro corpo? exato. Né? E não há. Por que você não tem magia? Por que eu não posso, então, forçar os espíritos a agirem como eu quero? Se eu encontrar a chave de domínio para eles. Ou mais, para quem ficar preso ao próprio corpo, né? É melhor partir para outra já. É lá, exatamente. Portanto, mata, né? Esse corpo só me traz limitações. Corta o pescoço de uma vez e pronto, né? Você livrou todos os riscos. Aliás, tem uns paus na filosofia que você chega a ler coisas do tipo capacidade de transmutar a natureza. Essa doida da sangue, a Margaret, ela chegou a escrever isso, dizendo que as mulheres vão chegar, o feminino vai chegar a um ponto que a mulher vai ter uma mudança corpórea mesmo, a mulher vai Essa visão do que a alma foi toda a base do maniqueísmo, toda a base da alquimia, toda a base da magia moderna, toda a base dos esoterismos modernos, toda a base do espiritismo, toda a base da maçonaria. Agora, Henrique, tem um pau no islamismo também, que é você negar, por exemplo, essa brincadeira que eu fiz, se o corpo só me traz limitações, né? A liberdade do outro, tudo. O radicalismo, você também tem um pouco da negação do valor da pessoa, né? Claro, que se explodam as pessoas, literalmente. Desde que eu agrade a Allah,
Exatamente. E assim, Pura natureza. Pura natureza, Determinado por exato. Deus e as pessoas não têm importância. Pura natureza, exato. agora, e o gnosticismo, assim, porque o que eu noto é que esses filósofos, assim, principalmente o pessoal da escola de Frankfurt, né, eles têm essa ideia agnóstica da realidade e tal. Todo o subjetivismo, o gnosticismo é todo sempre fruto de um subjetivismo desse. Então, calma aí, o gnosticismo é fruto do subjetivismo ou o subjetivismo é fruto do gnosticismo? Não, o inverso. Eles têm, é evidente que uma coisa é a dominância do subjetivismo na Idade Moderna, que inclusive um avanço e que acabou sendo muito rico e ótimo. E outra coisa é que sempre que você diz, não, a minha mente é capaz de conhecer os segredos até o fim, Mas essa altura, você tem o risco de dizer, então eu sou dono da realidade e pronto, aí você está no gnosticismo. Eu tenho a chave do mundo, É porque assim, não a só a chave chave do do mundo, mundo espiritual. mas não só do mundo, mas daí, a partir do momento que você tem a chave, você fala, bom, tudo que eu vejo é degradante, né? Porque, afinal de contas, Claro, tudo que é realidade é uma porcaria. Porque ela não corresponde à realidade do que eu enxerguei na minha mente. Né? Então, injustiça social, se derrubá-la, destruí-la, tem N versões aí. interessante, hein? Brincadeira, Como é brincadeira. que era, Elida? Só meia dúzia de discussões vaporosas e sem E? aquilo que você mandou lá. Não, é que nesta obra, a forma com que a natureza humana é apresentada é otimista demais, isso aí. que fala que é esse daí, que é esse? Sobre o personalismo. Não, mas eu não. Mas é bom que seja otimista. Porque se você tem essa ideia pessimista da natureza humana, do homem, Não, mas. Você tá estudando. Não da natureza humana, aqui tem outro. É tudo fácil demais de funcionar, segundo a. É tudo muito fácil de funcionar. Você simplesmente assume o princípio personalista e aí o homem a sociedade já não pode mais erros. Tudo funciona muito bem. Né? Aconteceu. Manda bala. Se vocês seguirem a minha corrente filosófica, aí sim voltará ao paraíso terrestre. Exato. Aí, ó.